morava no litoral de São Paulo. Eu conheci um daqueles que renunciaram à vida comum e ele aceitou o chamado radical do Senhor Jesus. Eu conheci alguém que caminhou de maneira radical com Jesus. Bendito foi aquele ano, bendito. Eu lembro de ficar algumas vezes na minha vida em frente à televisão e ali meditando, alguém falando algumas coisas a respeito de Deus, e eu ficava lá pensando que aquelas palavras elas iam trazer algum benefício, ouvindo aquelas músicas místicas, aquelas coisas que me faziam pensar, sim, o universo vai me abençoar. Eu era alguém assim. Comecei a participar de reuniões de estudo da Bíblia, a convite daquela pessoa que eu conheci. Ele me deu uma Bíblia e me encontrei lendo o livro de Eclesiastes. Alegre-se, jovem, nos dias da sua juventude, recreie-se o seu coração nos dias da sua mocidade. Eu era um jovem. Ande pelos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos teus olhos. Mas sabe, porém, que de todas essas coisas Deus vai lhe pedir conta. Uau! Eu olhei aquilo e falei, a minha vida, está aqui, está nesse livro. Eu vou pedir contas a Deus. Que Deus é esse? Eu quero conhecê-lo. Uma noite, numa igreja metodista, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, eu entreguei esse coração a um outro rei, ao rei que se revelou a mim, que se mostrou a mim. Entendendo a boa notícia de que esse rei chegou, o seu reinado é para reinar o coração de cada ser humano que o reconhece como rei. Meus esforços, então, ali se acabaram. Não era mais a minha força religiosa para poder encontrar a Deus. Me rendi ao Rei dos Reis. O versículo 14, lido aqui de Marcos capítulo 1, diz: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Interessante que eu havia conhecido uma pessoa que já sabia dessa notícia. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E aquele que então conhece quem é o rei e deixa ele reinar a sua vida, ele ganha uma outra perspectiva, uma outra história. É um outro reinado no seu coração. É uma outra qualidade de vida. E ao olhar para aquele que sabia dessa notícia e ver a qualidade de vida dele, radical, eu falei, é isso que eu preciso para a minha vida. O fato é que a vida ganha um outro propósito. Começamos a ver o seu reinado nos nossos corações. E foi isso que aconteceu com a minha história e com a minha vida. Alguém que conhecia a respeito dessa verdade, dessa notícia, me apresentou quem era o rei, quem deveria ser o rei da minha vida. Olhando aqui para a grande ideia dessa passagem, esses versículos, eu quero deixar uma frase aqui para nos guiar na meditação. Deus nos chama para uma vida sem igual, através de um discipulado radical. Tem até uma rima aqui, né, para ajudar a memorizar, a guardar. Deus nos chama, cada um. E foi isso que Ele fez comigo, Ele me chamou. Alguém sabia daquela notícia. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Tem um outro que veio para pôr fim à confusão da sua vida. Tem um outro que veio para reinar na sua história. Tem um outro que veio para tratar o caos da humanidade. É verdade, ele veio. E alguém declara essa verdade para outro, e esse outro, então, é verdade. É disso que o meu coração precisa. E então, Deus chama para uma vida sem igual. Não tem nada igual a uma vida onde o reinado daquele coração é de Deus, é de Jesus. Não tem nada igual. Podem ter religiões parecidas, mas alguém que assume um relacionamento com o rei, não tem nada igual. À luz dessa passagem aqui, nós vamos seguir olhando para os versículos de Jesus com seus primeiros seguidores. É isso que descreve aqui os primeiros seguidores. Nós vamos identificar 3 aspectos do chamado do rei. Vamos olhar esses 3 aspectos do chamado do rei. O primeiro deles,
O rei que vai ao encontro dos seus discípulos. Versículo 16, então ele diz: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Esses 2 versículos estão dizendo que aquele que é o rei do universo caminha pela praia, caminha pela uma região onde tem ali trabalhadores, pescadores, sua vida normal, comum, e ele então vê 2 desses pescadores, Simão e André, lançavam a rede ao mar, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Interessante, aqui essas pessoas, elas têm um olhar de destaque para Jesus. Não tinham só eles lá, tinham mais. Mas o texto está dizendo que Jesus avista e vê esses camaradas aí, no seu trabalho. Governadores, generais, naquela época, eles convidavam os súditos à sua presença. Vai chamar fulano que eu quero falar com ele. Aqui a gente está diante de uma cena em que o rei do universo, o rei dos reis, ele vai e identifica aqueles que são os seus futuros discípulos. O rei vai ao encontro dos seus discípulos. Esse é um aspecto do discipulado de Deus com a humanidade, em que não é aquele que, se você quiser, vem aqui, mas é o Deus que se aproxima, é o rei que se apresenta, é o rei que vai aonde aquelas pessoas estão. Na minha história, eu iniciei dizendo isso para vocês na introdução. Eu vivi muito tempo, por causa do esporte, num contexto, naquela cidade lá no litoral, buscando a Deus para que Ele fizesse a minha vontade, para que eu fosse um bem-sucedido jogador de basquete, para que eu fosse um bom profissional, que eu ganhasse dinheiro e levasse esses recursos para a minha família. Esse era o meu modo, a minha força de vida, vazia, coração vazio. E Deus, Ele vai ao meu encontro. Deus, Ele envia alguém que já sabe da notícia de que outro rei chegou. Se um ser humano quer ter a vida completa, íntegra, inteira, ele precisa saber que esse rei chegou. E Deus vai ao meu encontro. É lógico que eu estou ilustrando aqui com uma parte bem particular da minha vida, mas cada um que está aqui, ao olhar para essa cena, lá está João, lá está André, eles estão no barco, eles estão arrumando as redes, está no ambiente do trabalho deles. Jesus vai ao nosso ambiente e Ele identifica aqueles que são os seus discípulos. Como é que foi a sua história? Como que Deus disse para você que o reinado dele chegou? Sua família, sua esposa, seu pai, sua mãe, uma história familiar de pessoas que já herdaram essa verdade na sua vida, e os benefícios desse reinado veio sobre a sua família, de bênção, de moral, de ética, de luta, e você vê tudo aquilo e fala, tudo isso é por causa de que o rei habita no coração dos meus pais, dos meus avós, eles assumiram isso e eu recebo aqui agora o benefício. É esse Deus que vai reinar na minha vida também. Foi assim a sua história. Ele se apresentou, ele chegou no seu contexto. Deus foi aonde você estava. E ele disse os nomes. Lá é André, lá é fulano, lá é Beltrano. Você não está aqui por uma questão religiosa, meu irmão. Você está porque o Rei dos Reis, Ele cria as condições para você saber quem Ele é. Ele não, se você quiser, vem aqui. Como os governadores e reis da época faziam, natural. Ele manda, qual o problema? Se você não vem, corta-lhe a cabeça. Nosso Deus não é assim. Ele vem. É Ele quem toma a iniciativa. É Ele que identifica os seus súditos para caminhar com Ele. Eu não posso lembrar dessa história da minha vida sem me emocionar, na verdade, sem Deus. O Senhor se mostrou para mim. E o Senhor usou uma pessoa específica para isso. Aqui tem, sim, uma palavra de Deus para um propósito de vida
superior. Essa é a proposta de Jesus ao se aproximar daqueles discípulos. Não mais pescadores, não mais trabalhadores comuns, não mais jogadores de basquete, mas você tem uma outra qualidade de vida. Interessante. Segundo aspecto aqui, o rei chama seus discípulos soberanamente. Versículo 17, ele diz, Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. O padrão da época era que os discípulos, eles escolhiam os seus mestres. Era padrão em que eu quero aprender algo, eu quero crescer, então eu vou escolher os meus mestres. E aqui a gente vê esse padrão invertido, em que o mestre, ele escolhe os seus discípulos. Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. É para uma outra realidade de vida que eu vos chamo. Não mais para o sustento da família, não mais para a fama, não mais para o status, mas para um outro propósito. Eles entrariam para uma experiência mais transformadora de vida e uma das experiências mais transformadoras das suas vidas. Deus quer que o coração humano tenha a mesma alegria que ele tem. Deus criou o homem para desfrutar da mesma alegria que Deus tem em tudo. Não tem maior alegria do que ver um coração preso a um reinado das trevas, sendo liberto para o reino da luz. Deus, então, faz com que eu e você, nós desfrutemos da alegria dele, de ver pessoas saindo dessa situação, caminhando para uma vida sem sentido, para uma vida transformada, uma vida transformadora. E aqui tem alguns aspectos que eu queria trazer para a nossa consideração. Eles entrariam com a experiência mais transformadora de suas vidas em estar com Jesus. O capítulo 4, versículos 10 e 11, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Interessante que a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha que coisa. Jesus chama os discípulos para estarem com ele. E agora eles têm o privilégio de saberem coisas de Deus que os outros são incapazes de saber. Capítulo 6, versículos 31 e 32. E ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham, então foram de barco para um lugar deserto à parte. E eles ficaram com quem? Com Jesus. Eu quero estar com vocês. Deus nos chama, irmãos, para nós desfrutarmos dessa intimidade, desse relacionamento com Ele. Você já teve momentos na sua vida em que você quis muito estar com alguém que você admira, ama? Casados, filhos com pais, amigos muito próximos, e você então, puxa vida, eu vou assistir aquele filme com ele. Meu pai me chamou para tomar um café. Minha esposa, eu e ela, os filhos estão longe. Que delícia. É desse tipo de relacionamento que Deus está nos propondo, que é para estarmos com Ele na nossa vida. E quantos momentos você tinha dúvidas e situações difíceis na sua vida? Puxa, quem eu tenho? E o que Jesus queria dizer para aqueles camaradas é, olha, você tem dúvida, você tem perguntas, você tem lutas, não é? Mas eu quero estar com você e ajudar você nas suas lutas, dúvidas, perguntas. Perguntas espirituais, perguntas do dia a dia. Por que isso? Por que isso aconteceu? Por que e o que acontecerá? E Jesus, então, está com eles. Você tem esse tipo de relacionamento com Jesus? Essa é a ideia. Jesus chamou aqueles homens, aqueles primeiros discípulos, para estar com eles. Mas isso não é uma história do passado. É um registro que identifica o caráter do nosso Deus. E Ele está presente para estar conosco. Ele fará o treinamento.
versículo 38, capítulo 1, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus chama eles para desfrutarem dessa alegria que Deus tem de ver pessoas conhecendo a Ele, ao Pai. Vamos lá, vão para os povoados vizinhos e preguem também ali. Preguem o quê? A respeito de que esse reino veio, um novo rei para esses corações. Existe uma outra vida. Fale, experimente isso, desfrute disso. Irmãos, uma vida centrada e girando em torno de nós, dos nossos benefícios, das nossas realizações, das nossas conquistas, ela é interessante por um momento, mas ela não ganha a dimensão do coração de Deus. Deus criou o ser humano para uma eternidade de relacionamento real com Ele. E nada além disso vai satisfazer o coração das pessoas. E isso inclui, especialmente, aqueles discípulos que Jesus chamou para desfrutarem dessa vida. E Ele treina essa turma para isso. Eu e você estamos sendo treinados para desfrutarmos dessa alegria. É um treinamento. Capítulo 4, versículos 40 a 41, então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perguntas. E Jesus, então, treina essas pessoas para a vida, para conhecê-lo, para saber quem Ele é. Nós vamos ter perguntas e lutas na nossa vida. A questão é que Jesus está nos treinando para desfrutar e para experimentar a vida que Deus planejou para nós. Capítulo 5, versículo 37, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. E chama os seus discípulos. Um outro aspecto aqui, a decisão radical dos discípulos, versículo 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 20. E logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. O que os discípulos fizeram? O texto diz que eles deixaram imediatamente. Eles largaram as redes e o seguiram. E logo os chamou. E eles seguiram a Jesus. Na caminhada com eles, Jesus reforça essa ideia radical do chamado dele. Ele diz, então convocando a multidão e juntamente aos seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Marcos 10, 21. Jesus então diz para eles esse discipulado radical. Tá bom, eu sei que o Senhor já entendi, o Senhor tem coisas muito interessantes, muito boas aí, mas eu quero que o Senhor me apresente essas coisas muito boas, mas eu também quero fazer um pouco do jeito que eu acho que é a vida. Eu quero desfrutar desse benefício, dessa comunhão que tem com os seus discípulos, mas eu também quero viver e sair e fazer do meu jeito. Essa é uma maneira do ser humano olhar para esse chamado de Deus, para esse relacionamento. E Jesus está dizendo assim, você quer realmente desfrutar de uma vida que vale a pena? Então, o discipulado, ele é radical. Ele é radical. Ou é com Jesus, e Ele oferecendo tudo o que esse coração precisa, ou é sem Jesus. Vende tudo o que você tem. Interessante que os discípulos, ao entenderem de quem eles estavam diante de quem eles estavam, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A maioria das pessoas que estão aqui hoje no salão, elas já entenderam a respeito desse discipulado radical de Jesus. Já receberam o benefício de conhecer o Rei dos Reis. A boa notícia que invadiu esse mundo
e eu e você, nós entendemos. Jesus nos chama para conhecê-lo e estar com Ele. Ele é responsável pelo treinamento dos discípulos. Ele se encarrega de fazer o bom treinamento que eu e você precisamos. Todos nós temos um coraçãozinho que Ele conhece muito bem. Provavelmente tem alguém aqui que está dizendo para Jesus: Jesus, o Senhor tem muita coisa boa para me dar, mas eu acho que eu posso enfrentar a vida de um jeito melhor. O que Jesus está dizendo para você e para mim, é que às vezes a gente fala isso, né? É que não vai dar certo, não vai. Por isso o discipulado é radical. Não é porque tem alguém dizendo, eu vou te fazer sofrer. Não. É porque as condições que Deus colocou para o ser humano viver uma vida que vale a pena, é só Ele quem criou. Ela não está em nós. Ela não está nos discípulos. Ela está na pessoa do Rei. Ele reina. Ou Ele reina, ou eu e você achamos que reinamos. É essa a ideia que Jesus dá aqui aos seus discípulos. Nossa parte continua sendo a entrega total, a renúncia do que me impede de ver pessoas entrando para o seu reino. Deus quer gente no seu reino. Deus quer pessoas que entendam que o reinado dele já chegou. E essa vida que Deus propõe para o ser humano, ela vale muito a pena. E Ele quer que os seus discípulos, ao serem treinados por Ele, desfrutem desse benefício, desfrutem da vida do reino. E eu conheci alguém assim na minha história, alguém que distribuiu essa boa notícia. E a qualidade de vida dele, ela me atraiu. Uma vida sem igual. Alguém que conhecia de maneira radical quem era o Jesus que havia eu encontrado. E eu estou desfrutando dessa vida e estou convidando todos nós aqui a fazermos a mesma coisa. Vamos desfrutar dessa vida que Jesus ofereceu para nós. Vamos juntos. Vamos desfrutar desse discipulado radical. Vamos nos estimular a deixa que Jesus seja o seu rei. Eu fico imaginando aquela cena lá, daqueles irmãos recebendo aquele chamado. Você tem dúvida de que é ele? Você tem? Não tenho. Mas vamos lá. Vamos. Irmãos, é isso que Jesus está propondo para os seus discípulos. Vamos juntos. Tem luta? Tem, mas vamos experimentar essa vida que o nosso rei propõe. Pensar em algumas aplicações aqui. Escolha na sua vida orar, regularmente por aqueles que ainda não sabem que o tempo chegou e que a boa notícia ainda não chegou para ele. Aquele camarada que me encontrou naquele litoral, ele não parou de orar por mim e eu resisti. Eu era um jovenzinho do nariz empinado que não queria saber de Deus, mas eu queria Deus à minha maneira, do meu jeito. Resultado? Vazio, frustração. Mas ele orou e ele insistiu, ele foi estratégico. Ele criou as condições para as boas conversas. Até que um dia, atravessando a balsa lá, ele falou, estou na correria aí, estou indo para outro lugar, mas toma a Bíblia. Eu falei, tá bom, me dê a Bíblia. Será que pessoas já não fizeram isso com alguns aqui? Pais que têm insistido com seus filhos, filho, aqui é a Bíblia. Esposa, lembra de tal texto. E Deus tem usado de maneira insistente e chamado discípulos para si, para desfrutarem dessa vida que vale a pena. E Ele quer usar a você, a mim, para ser esse mediador desse novo reino na nossa vida. Uma outra aplicação aqui. Faça os cortes radicais mais necessários na sua vida para colocar os valores do reino de Deus nesse coração. Aqueles discípulos tiveram que encontrar áreas do seu coração que não eram iguais ao do seu mestre. E Jesus está fazendo isso conosco para eu e você desfrutarmos dessa vida no reino dele que vale a pena. Uma vida sem igual. Uma vida sem igual. O que precisa ser cortado? Quais são as áreas desse coração que dificultam de você experimentar essa realidade de vida? Deus nos chama para esse discipulado, para essa proposta de vida transformadora. Vamos fazer isso juntos como os discípulos dele nessa igreja, nessa cidade, nessa geração. E vamos fazer isso juntos, porque ele é o nosso rei, ele é o nosso mestre. Baixe a sua cabeça, vamos falar com Deus.
Deus nos chama para uma vida sem igual, através de um discipulado radical. Talvez alguns confundam mais essa proposta com uma vida religiosa, mas Deus nos chama para um relacionamento radical com Ele, uma vida que vale a pena. Ele nos treinará, Ele treinará o nosso coração. Ele não se recusa às perguntas mais difíceis, mas Ele quer caminhar conosco. Ele se aproximou. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque um dia, na nossa história, o Senhor se aproximou de nós. O Senhor nos encontrou, cada um aqui com a sua história. E hoje nós estamos juntos aqui como discípulos do Senhor, querendo desfrutar da vida sem igual que o Senhor tem. Queremos ter na nossa vida a alegria que o Senhor propõe, ó Deus. Nos ajude a sermos discípulos verdadeiramente do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a caminharmos contigo, a entender e ouvir a tua voz, a não propor e fazer propostas humanas, pequenas, que não cabem dentro do teu reino. Ajude-nos, Senhor. Nós precisamos de ti. E olha, nós queremos ser os melhores representantes do Senhor, para que aqueles que ainda não entenderam e souberam dessa notícia de que o teu reino chegou e que o arrependimento a eles ainda não foi oferecido, ó Deus, que sejamos esses mediadores, talvez de pessoas que estão perto de nós, parentes, amigos, e daqueles que também estão distantes, ó Pai, que nós nem os conhecemos ainda. Ajude-nos. Essa é a oração que fazemos juntos aqui, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.